é com muito amor que nós vamos de pensamento elevado a Deus, a Jesus, sentindo a presença amorosa de nosso anjo guardião, de nossos mentores e de todos aqueles que, por vontade do Cristo Jesus, pedem licença para adentrar em nosso lar, para estar conosco em mais este culto do Evangelho em nossa casa. Que Jesus esteja conosco, não só em nosso ambiente doméstico, mas em nosso coração. Que os benfeitores de luz aqui presentes possam contribuir conosco, nos ajudando no trabalho de limpeza e harmonização da nossa casa. Que o lar seja o porto seguro da família, seja a escola abençoada de transformação das nossas vidas, no processo de evangelização para o adiantamento moral e espiritual que todos nós necessitamos na morada terrena. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, o bálsamo curativo de todas as feridas, não só do nosso corpo, mas principalmente de nossa alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada se torne um mineral rico, com todas as energias emanadas do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se transformando no remédio que cura as dores do corpo e da alma, no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a companhia de todos estes benfeitores que estarão nos trazendo luz, amparo e sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 98. Evita contender. Abaixo uma epístola de Paulo, que está em Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Paulo diz assim: ao servo do Senhor não convém contender. Logo abaixo segue Emmanuel com a mensagem nos convidando à reflexão. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens, senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orraques nas mãos
pelo mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca nos desvarios das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Esse é um convite muito especial a todos nós que trabalhamos no campo do voluntariado cristão em toda e qualquer instituição religiosa ou até mesmo nas instituições que atendem à demanda do terceiro setor, as instituições voltadas ao serviço social. É muito comum, muitas vezes, acreditarmos que a obra nos pertence porque momentaneamente nós a presidimos. Mas importante aqui refletirmos que hoje nós não somos donos daquela obra que foi edificada não para atender os nossos apelos, mas para atender às necessidades da comunidade, em todos os aspectos das necessidades da alma humana, sendo no aspecto espiritual ou no aspecto material. Paulo, juntamente com Emmanuel, nos convida a refletir sobre a importância de vigiar a nós mesmos quando estamos em trabalho voluntário na seara do Cristo Jesus. Temos que ter a convicção de que estamos ali pela nossa vontade, de acordo com o nosso livre-arbítrio, trabalhando para atender às necessidades de nossos semelhantes. Nas instituições religiosas que o Cristo nos confia a oportunidade de atuarmos como ceareiros de sua vinha. Então, que nós, de acordo com nossa vigilância, evitamos cair em tentação, utilizando dos sentimentos pequenos das contendas baratas para perseguir os nossos irmãos, que assim como nós, estão na mesma instituição em missão, a serviço do Cristo Jesus. A obra do Cristo Jesus é realmente arrebatadora, onde os que se voluntaria ao serviço para contribuir como partícipes do Cristo, devem, ao adentrar nestas instituições, se sentir plenos, quando em exercício de todas as tarefas que nos foi confiadas pelo Cristo Jesus. Seja no trabalho de acolher através de um abraço, de ofertar o alimento, de ofertar o cobertor, seja no trabalho que nos foi confiado para subirmos ao púlpito e fazer a pregação evangélica, levando a mensagem redivivo do Cristo Jesus para evangelizar os irmãos que a essas instituições procuram, seja no trabalho voluntário da oferta da prece, seja servindo como canal
mediando o trabalho dos espíritos, ofertando através do passe a oportunidade de cura e de libertação dos nossos irmãos. O que ocorre é que muitas vezes nós, devido à nossa invigilância, nos tornamos apaixonados e fascinados, alimentando o nosso orgulho e vaidade, acreditando que nós estamos na propriedade dessas instituições, acreditando que todos os que são voluntários do Cristo Jesus estão a nosso serviço. Lê do engano. Todos nós que nos voluntariamos para trabalhar em qualquer instituição, estamos a serviço do Cristo Jesus. Então, quando nós, contaminados pelo orgulho, pela vaidade, nos esquecemos que o trabalho não é nosso, e sim é do Cristo Jesus. Então, muitas vezes, fascinados, utilizamos das contendas para perseguições inúteis, afastando das instituições religiosas, das instituições de caridade, os colaboradores do Cristo, que foram convidados pelo Cristo Jesus para estar a serviço de toda uma comunidade, para a assistência de todos aqueles que precisam. Então, nos cabe a reflexão todos os dias de que todas estas instituições foram edificadas para atender os propósitos do Cristo e não os nossos propósitos. Porque quando nós acreditamos que a instituição foi erguida para atender os nossos propósitos, então nós estamos contribuindo para que haja a falência moral dessas instituições, porque todos os colaboradores verdadeiros do Cristo acabarão por se afastar, porque nós somos homens libertos. Estamos trabalhando com o Cristo a serviço do Cristo e não a serviço e sob o jugo das mãos humanas. É preciso que nós lembremos todos os dias que as instituições religiosas, seja ela qual for, foram erguidas para atender a comunidade. Estas obras não nos pertencem. Devemos todos os dias buscar a compreensão de que as instituições religiosas é campo de trabalho e oficinas de bênçãos que foram edificadas pelo Cristo, para atender a todos aqueles que precisam e que buscam a assistência nessas instituições em nome do Cristo Jesus. Então, toda instituição erguida para trabalhar em nome do Cristo Jesus devem obedecer os mesmos critérios, edificadas para atender às necessidades humanas no aspecto material e principalmente espiritual. Portanto, aquele que se designa a presidir essas instituições deve primeiro estar comprometido com o Cristo Jesus, depois vigilante para não cair em tentação de utilizar as contendas com os seus semelhantes, com os trabalhadores do Cristo, para atender às tuas necessidades, de manter de pé o orgulho, a vaidade, acreditando que aquele projeto lhe pertence. Não. Todo o trabalho edificado numa casa de oração deve estar sobre a égide do Cristo Jesus. Todo o trabalho que acontece numa casa de oração, o benfeitor maior da obra não são os homens,
e sim o Cristo Jesus. Porque o Cristo Jesus, ele não é só o governador das instituições, ele é o nosso governador planetário. E todas as obras que nascem e que trabalham de acordo com os preceitos do Cristo Jesus, crescem, dão frutos, dão sombra, dão guarida a todos aqueles que precisam do alimento não só do corpo, mas principalmente do alimento da alma. O Cristo, por meio da mensagem de Emmanuel, nos convida a refletir sobre o nosso espírito pequeno, aquele espírito de pertencimento, de que a obra nos pertence. Devemos todos os dias estar atentos, trabalhando em nossa consciência de que nada nos pertence. Muitas vezes, hoje nós estamos a serviço do Cristo Jesus, presidindo estas instituições, que devem ser para nós e para os nossos semelhantes campos de bênçãos, para acolher com amor e fraternidade todos aqueles operários do Senhor, onde cada um deve ali cumprir com a sua missão, em nome do amor, da bondade, da fraternidade, servindo ao Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos voluntários em casas de oração, em instituições de benemerência, devemos todos os dias estar vigilantes quanto a nós mesmos, quanto ao nosso comportamento, como a nossa mania de pertencimento, deixando sempre de lado o orgulho e a vaidade, banindo do nosso coração o sentimento de contenda contra os nossos irmãos, que estão na instituição assim como nós, a serviço do Cristo Jesus, e não a serviço do homem, que momentaneamente preside essas instituições. Então, que nós coloquemos em nosso coração a bondade, o amor e a fraternidade, abraçando os nossos irmãos, aceitando as diferenças e aproveitando as diferenças para que a instituição possa crescer, que não prevaleça sobre os nossos irmãos a nossa vontade, que muitas vezes está carregada do orgulho e da vaidade, do pertencimento de que aquela instituição que presidimos pertence a nós. Não, nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo. A única coisa que nos pertence é o nosso espírito, e nós vamos levar conosco, de retorno à casa maior, todas as nossas obras, todas as nossas ações. Então, que estejamos vigilantes, que possamos banir do nosso espírito esse comportamento de contenda, de perseguição dos nossos irmãos, porque isso não edifica as instituições e principalmente apequena a nós mesmos. E em nome de Deus e de Jesus, agradecendo aos colaboradores da obra do Cristo Jesus, que adentram em nosso lar, nos ajudando a edificar o nosso espírito, fazendo com que nós trabalhemos de forma coletiva, no bem pelo bem, que nós possamos agora, junto com estes irmãos de luz, vibrar por todos aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo a Deus que os nossos irmãos estejam conosco na semana vindoura, que ela seja de bênçãos, de paz, de luz e harmonia para todos nós. Rogamos ao Cristo Jesus por todo e qualquer trabalhador da seara do Cristo, que estejam nas instituições religiosas, seja qual segmento for, aos irmãos que atendem nas instituições de assistência social, que estes irmãos sejam
amparados e envolvidos pela luz do Cristo Jesus, que possam estar sempre cheios de amor, de bondade, de plenitude para trabalhar com o Cristo pelo Cristo, atendendo às necessidades da humanidade, no aspecto material e principalmente espiritual. Que as casas de oração sejam oficina de bênçãos e de luz. Que a luz do conhecimento esteja sempre acima do alqueire, acessível a tudo e a todos. E que o Cristo Jesus faça morada em nossos corações sempre. Vibramos pela nossa família, por aqueles que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, que estejam neste momento nos educandários da alma, tendo a oportunidade de trabalho pela autoiluminação de si mesmos. Aqueles que se encontram na morada terrena, que edifique as tuas casas, que edifique o seu lar, livrando-se das contendas, trazendo a paz, a luz, a harmonia, para que a convivência entre os seus consanguíneos seja sempre de amor, de bondade e de fraternidade. Agora nós apresentamos ao Cristo Jesus aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que todos possam neste momento de oração beber nessa fonte fecunda e infinita do amor que Jesus coloca em nosso lar através do seu Evangelho. Que nossa casa, neste momento, através do auxílio dos benfeitores amigos, passe pelo processo de limpeza, que nós possamos livrar do nosso lar todas as energias que não são mais compatíveis com a paz, com a luz, com o amor e com a fraternidade. Que todas essas energias sejam banidas de nossa casa. Que nós possamos renovar o campo vibracional de nosso lar, para que a nossa família alcance as bênçãos da prosperidade, não só da prosperidade material, mas principalmente da prosperidade espiritual. Que todas essas energias cheguem em cada cantinho do nosso quintal, que seja o alimento sagrado de nossas plantas, que sejam as bênçãos que os nossos animais de estimação precisam. E voltando a esta plenária de luz, nos colocamos diante destes benfeitores amigos para sermos contemplados com as energias divinas do passe. Mais uma vez rogamos a Jesus que toda a nossa família seja digna e merecedora de beber desta fonte fecunda e infinita de amor. Que todas as energias transmutadas para nós e para nossa família seja fonte de bênçãos, de limpeza do corpo e da alma, de tratamento, de cura e de libertação das feridas que envolvem o nosso corpo e o nosso espírito. Que todos nós possamos estar, a partir do passe, fortalecidos, preenchidos da luz divina, cheios do amor de Deus, para prosseguir a nossa caminhada com saúde, com paz, com harmonia e com equilíbrio, longe das contendas que apequenam o nosso espírito. Pedimos a Jesus que toda a água que colocamos para ser imantada, que recebam todas essas energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do corpo e do espírito, matando a sede não só do corpo, mas da alma, curando as feridas do nosso corpo e do nosso espírito, livrando-nos de todas as aflições que trazem dor e perturbação ao nosso espírito. Rogamos a Deus e ao Cristo Jesus, neste momento onde vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, que Deus abençoe, que ali as energias sejam renovadas, que o espírito de contenda fique longe de nós e que nós possamos construir um canal de comunicação fraterna, verdadeira e amorosa com os nossos irmãos, parceiros de jornada. Vibremos pelos irmãos de mais difícil convivência e buscamos o auxílio do Cristo Jesus para que através do trabalho
possamos alcançar a prosperidade material e principalmente a prosperidade espiritual. Vamos pedir ao Cristo Jesus, neste momento, por todos os lares. Livra, Jesus, os lares que hoje foram desfeitos pela maledicência das contendas humanas, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela ganância, onde nós impomos sobre a nossa família a nossa verdade, a nossa vontade, o nosso querer. Fazei com que todos nós possamos nos despir do orgulho, da vaidade e encontrar a ponte divina do amor, da bondade, do perdão e da solidariedade, para que os laços do amor possam nos unir enquanto família, através dos laços consanguíneos, que nós possamos construir pontes de luz e de amor. Abençoa, Jesus, as famílias que passam pela dor do luto. Abençoe para que a prece seja o link sagrado entre os que permanecem na dimensão terrena e aqueles que voltaram para a dimensão do Pai. Senhor Jesus, abençoe as famílias que hoje padecem pela falta do trabalho, pela falta da moradia segura, pela falta do pão de cada dia. Contempla os nossos irmãos com as bênçãos do trabalho, com as bênçãos da assistência à sua família em todas as necessidades materiais e espirituais. Envolva em muita luz, que as bênçãos do Senhor leve a cura a todos aqueles que padecem pela dor da enfermidade do ente querido. Cura, Senhor, estes irmãos. Fazei com que nestes momentos de dor, de sofrimento, que as famílias permaneçam unidas, sendo o amparo e sustentação para aquele que no momento passa pela prova da enfermidade, pela prova da dor. E assim, juntos vibramos por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que alcance as bênçãos do amor, da bondade e da fraternidade. Preencha-nos, Senhor, de fé, luz e esperança, para que nós, em harmonia e equilíbrio, longe das contendas com os nossos semelhantes, possamos ter uma convivência amorosa, pacífica, geradora de prosperidade em todos os aspectos da vida comum. Que nós possamos usar as virtudes do amor, da bondade, da fraternidade para seguirmos juntos de mãos dadas, sendo uns pelos outros. Abençoe o nosso planeta Terra. Abençoe os países que hoje ainda se encontram em guerra. Que as contendas sejam desfeitas entre os mandatários, para que a luz do Senhor triunfe no coração de toda a população humana. Abençoa, Jesus, a nossa pátria. Abençoe mais uma vez o Santo Evangelho em nosso lar. E assim, vamos de mãos dadas, pedindo a Deus e a Jesus que esteja conosco, no momento que vamos fazer a oferta da oração que Jesus nos ensinou ao nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, Senhor, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Obrigada, Mãe, pela luz do Santo Evangelho em nosso lar. Que a Senhora, Mãe, cubra todos nós de bênçãos e de luz para uma semana cheia da luz divina do Pai, trazendo para nós as bênçãos da prosperidade material e espiritual, hoje e sempre.